Gente, o BMW mais falado do Brasil foi confundido em BH? Chega mais que eu te conto essa história. Essa pergunta começou a aparecer depois que um motorista de 27 anos foi preso no centro da cidade, suspeito de fazer manobras arriscadas. Tava dando drift, zerinho, cavalo de pau, essas coisas assim. No dia eu fiz uma reportagem sobre o caso pela TV e aí a história viralizou. Eu recebi um tanto de comentário. Era gente comentando, a polícia pegou o cara errado, esse aí não é o cara famoso lá da internet, do cavalo de pau, do drift. Mas calma, gente, calma que não foi isso não. Eu vou explicar. Belo Horizonte foi o palco de toda a confusão. Numa madrugada qualquer, a polícia militar estava fazendo uma blitz na Avenida Afonso Pena, no coração da cidade. E a menos de 300 metros dali, segundo os policiais, tinha um motorista num BMW fazendo manobras arriscadas. E aí ele estava dando cavalo de pau, fazendo drift e zerinho no entorno do pirulito da Praça 7. Para quem não conhece, é essa escultura aí, ó, o obelisco. E a história não parou por aí não, tá? Os policiais denunciaram que esse rapaz pegou a avenida na contramão, deu de cara com a blitz e quando percebeu a situação, deu fuga dos policiais. E a partir daí começou uma perseguição que durou mais ou menos uns 5 minutos, até que os agentes conseguiram cercar o carro a alguns quarteirões do local. E no volante estava o estudante universitário Rafael Augusto Vieira de Almeida, de 27 anos. E o carro dele, gente? Um BMW. E é esse que está aparecendo nas imagens. Bom, o que pegou no dia? Rafael foi preso. Mas no depoimento, que eu tive acesso inclusive, ele negou tudo para o delegado. Disse que não cometeu irregularidade nenhuma. Disse que não fez nenhuma manobra ali na avenida. Ele contou que mais cedo tinha participado de um evento automobilístico no Megaspace, que é uma arena, um autódromo na região metropolitana, e quando estava voltando para casa, foi abordado pelos policiais. E no depoimento, Rafael disse ainda que não deu fuga à polícia, foi nada, tá? Agora tem um detalhe que me chamou a atenção no depoimento, vou até pegar aqui para ler, ó. Rafael falou assim, ó, abre aspas, que ele não tem certeza se pegou a contramão na Rua dos Tupis, conforme denunciaram aí os policiais nesse boletim de ocorrência. E aí depois da reportagem que eu fiz no dia, começou uma grande discussão na internet. Afinal, quem era o motorista que tinha sido preso? Naquele primeiro momento, a gente não tinha o nome do Rafael, realmente ninguém sabia quem tinha sido o motorista preso. E aí foi pano para a manga, né? Vários internautas começaram a falar que a polícia militar pegou o motorista errado. Tinha gente falando, pegaram o cara errado, miraram no M4 e acertaram o M2. E foi aí que eu comecei a entender o que estava acontecendo, a confusão toda. Sabe o que aconteceu? A galera começou a pensar que o rapaz preso era o Drive Like Stole It, um influenciador anônimo que ficou famoso na internet divulgando vídeos em que ele aparece fazendo manobras em diferentes cidades do Brasil, principalmente em Belo Horizonte. E adivinha o carro? Um BMW. Esse cara virou um personagem na região, tá? Existem diversas reportagens citando ele, inclusive mostrando os vídeos dele, manobras que ele faz pela cidade, mas até hoje a identidade dele segue anônima. Só que assim, gente, depois dessas confusões todas, todos esses vídeos, repercussões, buzz gerado em torno desse M4 branco em Belo Horizonte, o carro do Drive acabou virando uma espécie de personagem na cidade e passou a facilmente ser ligado a outros casos e a outros veículos. E aí que a gente volta na história da prisão, porque o Rafael, ele estava na SM2 aqui. O Drive tem uma M4. Ambos os carros são da BMW, com cores bem parecidas, branco. E aí no depoimento dele, Rafael fez questão de dizer para a polícia que não tem nada a ver a outras histórias ligadas a BMWs em Belo Horizonte. E que inclusive ele estaria sendo confundido com um influenciador famoso que tem um carro parecido e que agora a gente já sabe quem é. Bom, mas vamos lá, existe um ponto importante aqui. A gente identificou pelo menos 3 boletins de ocorrência na polícia que citam especificamente a placa do BMW do Rafael. E isso muda a história, porque a gente não está falando mais de um denunciante que pode ter ligado para a polícia e deve ter dito alguma coisa como ei, vi um carro parecido com essas características fazendo manobras arriscadas. Não foi isso. A polícia tem denúncias específicas contra a placa desse veículo, ou seja, foram direcionadas. E além disso, uma semana antes da prisão, a polícia fez uma ação no bairro Belvedere e um dos alvos era justamente esse carro. Essa operação contou inclusive com apoio de drone para tentar achar o veículo. Ou seja, antes da operação, esse carro já estava sendo monitorado. Ô gente, e outra? Essa prisão não aconteceu porque alguém ligou para a polícia ou fez uma denúncia falando vi um carro branco
branco, nessas características não. A polícia militar estava na avenida, a 2 quarteirões do local, e os próprios policiais afirmaram que eles viram as manobras. Inclusive, o boletim de ocorrência cita que as câmeras do olho vivo da região pegaram essas manobras. Infelizmente não consegui acesso a essas imagens ainda, mas eu conferi no próprio boletim de ocorrência até o registro, o número da câmera que teria pego a cena. Então assim, gente, momento de reflexão. Não é implicância, não é porque é BMW, não é porque o carro é caro ou esportivo. É porque tá na lei e é uma situação que de fato coloca a população em risco. Tem muita gente falando, se defendendo, dizendo que esses motoristas sabem do que fazem, que inclusive têm controle de toda a situação, domínio do momento ali de quando estão fazendo a manobra. Eu não duvido que eles tenham uma perícia muito boa não. Tenho certeza disso. Pelos vídeos que a gente vê, principalmente do Drive, a gente vê que ele tem uma habilidade, ele sabe o que é que ele está fazendo. Mas o inevitável pode acontecer, o imprevisto pode acontecer. Se um pneu estoura ali, por exemplo, ele acaba perdendo o controle do carro, acaba subindo na calçada, entrando numa loja, atingindo pessoas, matando pedestres, gente que não tem nada a ver com a história e está passando ali sem entender nada. É um cidadão comum que pode ser vítima. Eu, você, um parente, um amigo, um pai, uma mãe, qualquer pessoa que estiver passando naquele local, sem ter tido vontade de participar ali daquele ato, daquele evento, daquela gravação, ela pode acabar sendo vítima. E é proibido acelerar, aproveitar o ronco, a potência ali do motor? Não, gente, mas tem lugar certo para isso. Tem autódromos, pistas fechadas, inclusive tem muita gente que faz evento voltado para isso. E aí nesses eventos tem segurança especializada, equipe de primeiros socorros, inclusive um ambiente preparado para atender qualquer contratempo que acontecer ali. Agora o que está acontecendo? Essa fama negativa que foi atraída pelos exibidores de drift e de zerinhos tá prejudicando outras pessoas que não tem nada a ver com a história. E é muita gente, viu? Depois da repercussão dos vídeos e dessa prisão, eu recebi comentários de muitas pessoas que estão ligadas ao setor automobilístico. Tem gente que produz evento, tem gente que é simplesmente apaixonado por carro, ama carro esportivo, que gosta de cuidar ali do carro no fim de semana, participar de uma exposição, de uma exibição e até de acelerar também. Gente que trabalha inclusive com isso, vendendo peças automotivas, trabalha com estética automotiva, pneu, som, um tanto de coisa. E os relatos foram bem parecidos. Tem gente evitando sair de casa com um carro esportivo por medo de ser confundido. Isso é muito sério, gente. Agora há pouco, inclusive, eu recebi uma mensagem do influenciador Pedro Noronha contando que um tempo atrás ele teve um problemão com isso justamente em Belo Horizonte. Ele tem um BMW branco, não é nem M2 nem M4, um sabor M4. O carro deu problema durante a madrugada numa avenida muito importante da cidade, ele parou para pedir ajuda e acabou sendo confundido com o dono da M4 famosa e aí não quiseram ajudar ele, acusaram ele injustamente. Assim, uma confusão enorme. Existe todo um movimento cultural, uma grande cadeia econômica, inclusive, que dependem desses carros, desses eventos esportivos. E essas pessoas estão sofrendo por causa da atitude de alguns poucos que não são maioria. Gente, então voltando lá à pergunta do início do nosso vídeo. O BMW mais falado do Brasil foi confundido nessa história toda? Pela reação da internet, sim, o pessoal confundiu ele na internet. Mas pelo lado da polícia, não teve confusão nenhuma. Não prenderam o dono do M2 pensando que era o dono do M4. São situações diferentes. Drive pode até dar trabalho para a polícia e para os moradores com as manobras e também o barulho, causado pelos veículos, mas naquele dia e naquela hora, segundo a polícia, o alvo de fato era o Rafael. E o que aconteceu com ele? Naquele dia, o delegado ratificou a prisão, ou seja, ele entendeu que de fato havia elementos para bancar o flagrante. Mas o delegado também entendeu que, pelas circunstâncias ali do crime e também até o perfil do Rafael, que não tinha passagens, por causa disso, ele poderia responder em liberdade. Então o delegado colocou uma fiança no valor de R$10 mil, que já foi paga e Rafael foi solto. Mas assim, gente, ele não tá 100% livre não. Não é porque foi solto que não tem responsabilidade. A partir de agora, ele vai responder a um inquérito, ou seja, a uma investigação da Polícia Civil. E é nesse momento que os investigadores vão apurar mais informações e concluir se houve ou não crime. E é também nesse momento que Rafael volta a se apresentar para se defender. Eu fiz um resumo completo de tudo que Rafael falou no depoimento da Polícia Civil, deixei num post que tá lá no meu blog. O link tá na descrição aqui. Corre lá para você ficar por dentro de tudo.
Ah, e outra, aproveita e comenta aqui embaixo o que você acha da legislação brasileira e se você acha se a lei é suficiente ou não para punir esses motoristas que ficam cometendo irregularidades por aí. Aproveita e deixa o like, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!